e a ideia de realizar uma interdisciplinariedade a partir desse suporte factual. Discutindo um pouco interdisciplinariedade, eu posso trabalhar com um somatório de vários saberes, de um imperialismo disciplinar, que uma é a principal, o resto se torna conhecimentos relativos, de importância relativa em relação a um fator fundamental, como há escolas como Law and Economics, em que o fundamental é a questão econômica e a jurídica fica em outro plano. E, por fim, a nossa ideia é trabalhar interdisciplinariedade com comutação discursiva entre diversos campos correlatos ao saber jurídico. E aí começa o livro. Esse é o primeiro capítulo do livro, vocês devem lembrar, ele discute, faz uma oposição entre a Inconfidência Mineira, a Era de Tiradentes, e a Era Severino, em que houve a proposta da MP 232, altamente discutida, em que houve uma espécie de revolução popular da classe média, na verdade, advogados, médicos, professores, contra o aumento da carga tributária proposto pelas presunções da MP 232. E aí vem o primeiro capítulo do livro, que é a oposição entre o Brasil colonial e MP 232, que vai ser uma introdução ao direito tributário, mas veja, não é uma introdução que vai trabalhar o conceito de tributo. É uma introdução que trabalha com um problema histórico concreto, que vai discutir imposto sobre a renda, que vai discutir Estado de Direito, soberania, destinação financeira, vai discutir as presunções no direito tributário, vai discutir sonegação fiscal, vai discutir medida provisória, contrabando, regimes de apuração do imposto sobre a renda, no primeiro capítulo do curso, porque, na verdade, isso acontece, na realidade, ao mesmo tempo. Ou seja, não tem primeiro o conceito do tributo, depois o conceito do fato tirador, depois o conceito do lançamento, depois o conceito de regime de apuração. A realidade é complexa. Então, por isso, nós acreditamos que uma metodologia de ensino séria tem que aprender toda essa complexidade ao mesmo tempo. E aí, para escrever, todo um trabalho nosso de 4 anos, montando os casos, pesquisando material, levantando historicamente os problemas, encontrando os contrapontos mais adequados para tratar a matéria, e depois identificando pessoas para escrever sobre o mesmo material. Nós compunhamos um material, um portfólio sobre a matéria, e convidamos, nesse caso, por exemplo, o Alcílio Jorge Costa, titular da Universidade de São Paulo, Marco Sintra, vice-presidente da GV, formado em Harvard, com mestrado e doutorado em Harvard, economista, para falar sobre o mesmo problema, ou seja, é um olhar do economista sobre o direito tributário. E Moisés Rabinovich, diretor do Estadão, do Diário do Comércio, um jornalista comentando esses aspectos da MP 232 versus Brasil colonial. Além disso, houve um comprometimento com o Miguel e com a Anfip, de além de trabalhar com esse curso, oferecer esse curso aos senhores, que nós faríamos a montagem de um curso completo à distância por e-learning, e que eu encontrei uma metodologia fabulosa para estar trabalhando com esse tipo de ensino. Não tem coisa mais chata do que a aula monológica, ou seja, o professor falando. O que eu tinha me comprometido com o Miguel, e por escrito o Miguel falou, você vai se comprometer, tá bom, mas me manda por escrito, por favor, o seu compromisso, assinado, com firma reconhecida, que vai montar esse curso. Então, meu compromisso com o Miguel era de montar 14 aulas, uma aula para cada capítulo, mas eu gostei tanto dessa proposta que eu estou montando 2 aulas para cada capítulo. E não são aulas monológicas, eu falando sobre o tributo, sobre a obrigação, sobre a renda, sobre a decadência, mas são diálogos, ou seja, eu convido uma pessoa que escreveu sobre o livro e começo a discutir com ela sobre os problemas. Então sai uma aula extremamente agradável, uma aula que é uma espécie de entrevista que vai tratando da matéria de fundo do livro e vai sacando os saberes do entrevistado. Então, uma das primeiras entrevistas que nós temos é com o professor Marco Sintra. Ela vem em vários vídeos e vai discutir no capítulo 1 sobre essa oposição entre Brasil colonial, entre Brasil da MP 232 e os desafios atuais da reforma tributária. Depois, passando rapidamente, nós vamos para o capítulo 2, que vai fazer uma oposição entre o Brasil imperial e, nesse regime do Brasil imperial, as leis interpretativas desse antigo regime, com a Lei Complementar 118, que trabalha com decadência e prescrição, e que institui uma lei interpretativa também, para trabalhar como matéria de fundo, legalidade e interpretação do direito. Para tratar dessa matéria e dessa oposição entre o ato adicional de 1834 e a Lei Complementar 118,
nós convidamos a Vilma Pérez Costa, historiadora da Unicamp, que conta a história da tributação no Brasil colonial. O Luciano Amado, que é professor do Mackenzie, diretor do Banco Itaú, que é um grande jurista, com livro pela Saraiva também. E, novamente, o professor Cid Jorge Costa da USP tem um texto espetacular sobre a história da tributação no Brasil. O terceiro capítulo, nós vamos tratar da nossa tão querida e complexa República. A repartição de competências, Tribunal de Contas, a Federação de Rui Barbosa e como ela foi instituída através do papel para tentar alcançar a realidade de estados que não eram efetivamente federados. Trabalhamos aí uma série de conceitos: Estado de Direito, sujeição ativa tributária, repartição de competências, transparência e accountability, que é um tema muito atual e importante hoje em dia. E para escrever sobre essa matéria, ministro do Supremo Tribunal Federal, um texto espetacular sobre Tribunal de Contas, Carlos Aires Brito. Fernando Abrúcio, colunista da revista Veja, professor da USP, sociólogo, professor da Escola de Administração da GV, tem um texto espetacular sobre federalismo. E o Antônio Paim, professor de História da UERJ, todos falando sobre o mesmo tema. Capítulo 4, conhecem a figura? Era Vargas, incentivos fiscais e CIDs, a ideia de intervenção do Estado na economia, trabalhando todas as questões de parafiscalidade, fiscalidade, introdução às espécies tributárias, a questão das contribuições, a questão trabalhista que surge na Era Vargas, e isenções, imunidades e tributação e a relação da tributação com o desenvolvimento econômico. Para tratar dessa matéria, Ricardo Lobo Torres, titular da UERJ, Gabriela Soares, historiadora da USP, Mário Gomes Chapiro, um professor da GV que trabalha com teoria do desenvolvimento. Período militar e CTN. CTN nasceu 40 anos atrás, não um regime democrático, não foi discutido, foi um projeto feito por Gomes de Souza na década de 50 e que simplesmente foi ressuscitado pelos militares, e a partir daí surgiu também uma escola importante na PUC do positivismo jurídico. Então vamos trabalhar aí o que, de alguma forma, o Bruno comentou: o CTN não se aproximou da questão das contribuições, não olhou, ele foi feito dentro da Constituição de 46, então ele não conseguiu olhar de fora de 46, não conseguiu ver o que aconteceu em 67, 69, nem 88. Então tem que ser reformulado. E para escrever sobre o CTN, 4 professores: Carlos Adi Sandfeld, administrativista, que estruturou as agências reguladoras, com um texto espetacular, contando como começou esse positivismo no regime militar. Celso Campilongo, analisando por que Kelsen se tornou tão importante para o direito tributário. José Eduardo Faria, um professor da USP, muito especial, que trabalhou a questão de como era a burocracia no regime militar, os problemas dessa burocracia, e eu que escrevo também aí sobre a questão da lei complementar. Lembram dessa figura? Matando a inflação com um tigre só. Esse é o nosso capítulo 5 do livro, que trabalha a tributação e classificação das espécies tributárias, trabalhando com um caso concreto, que é o plano Collor e o confisco das contas bancárias. Os meus alunos, quando têm noção disso, ficam espantados, porque eles nasceram quando isso aconteceu. Então é espetacular ter um livro que está retomando esse aspecto histórico, discutindo leis, medidas provisórias, lei complementar, igualdade, confisco, mandado de segurança, e eu uso o caso como matéria de fundo para discutir espécies tributárias. Sobre esse capítulo escreveram o professor Marco Adélio Greco, hoje em dia professor da Direito GV, José Sotomayor Borges, luminar, professor titular eterno da Universidade Federal de Pernambuco, e Maria Lúcia de Pádua, uma economista da Unicamp. Nesse capítulo eu vou mostrar para vocês um pouquinho como está estruturado o livro. O livro, o tempo todo, ele trabalha com uma ideia de realismo jurídico, trabalhando com um jornal, com a realidade, aproximando a realidade do direito. Então sempre abre cada capítulo com uma página preta, com uma manchete de jornal relativa ao direito tributário. Depois, não há um capítulo sobre tributo ou espécies tributárias. Ele o tempo todo vai trabalhando todo esse assunto dentro de várias remissões dentro do livro, como se fosse um déjà vu, que eu vou revisitando esses temas.